Vai ser bonito. 20 gajos de Naruto contra um de One Piece. 21 a contar comigo. Vai ser interessante. Joy Boy, e hoje a gente vai promover um debate aqui entre um fã de One Piece e 20 Narutos no balanço, hein, gente? Ó, vou usar todo o meu hack pra provar que o One Piece é o rei dos mangá, o rei dos animes. E a Netflix propôs esse debate que consiste das seguintes regras. Vamos já começar em discordar. One Piece é só o rei dos mangás. De anime, não é. Queres que eu tire as legendas? Eu tiro as legendas, estou descansado. Pronto. Vou trazer aqui 5 argumentos e aí vão vir meus concorrentes contra-atacar. Quando tiver meio ruim para um deles, as bandeiras vermelhas vão ser levantadas e quando a maioria das bandeiras vermelhas forem levantadas, meu concorrente sai, entra outro. Beleza? Primeiro argumento é... Eu nem lembro meu primeiro argumento, deixa eu ver aqui. Luffy é um protagonista muito mais carismático e melhor desenvolvido do que Naruto. Seneca. O Luffy é mais carismático no Japão do que propriamente no resto do mundo. O resto do mundo só conhece Naruto. One Piece, depois disto tudo, só compete com ele mesmo. Portanto, não tem Naruto, não tem Bleach, não tem nada. No máximo tem Kimetsu no Yaiba, mas o carisma de Kimetsu no Yaiba é zero. Portanto, aqui, carismático, dou para Naruto. Melhor desenvolvido, dou para o Luffy. 50-50. Tudo jóia. Meu nome é Wallace. Tô vendo aqui que tem 20 fãs de Naruto, né? Porque se fosse 20 fãs de One Piece, não ia ter. Né? Começamos eu assim. Acho que ia lotar esse lugar aqui, tá? Um ponto forte para desenvolver o carisma do personagem é a identificação que a gente consegue criar com ele. O Luffy a gente não consegue ter uma identificação. Primeiro porque ele não pensa, certo? Ele não tem nenhum balão de pensamento. Não tem balão de pensamento. Certo? Mas tem atitude. Mas o Naruto, ele vem de uma realidade que a gente consegue se identificar com as dores dele, com o sonho dele ter um motivo mais palpável do que, tipo, pô, você é o rei dos piratas porque eu quero. O sonho dele é porque ele quer respeito, porque ele quer mudar a vila dele realmente, ele tem um... Concordo. Lá está. Quer ver quem é que vai rebater isto? Não rebates. Porque... Lá está. Aqui. O Luffy só quer ser rei dos piratas porque quer. o poder dentro dele para conseguir fazer isso, que é uma coisa que o Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. É que eu percebo assim, o Naruto, ele começa o mangá enquanto uma criança, ele tem uns 12 anos ali. Certo. Então, ele quer se provar diante dos amigos dele. Só que o Luffy, como ele... Não. Naruto não se quer provar diante dos amigos dele. Ele literalmente ficou sem pais, é órfão, e simplesmente ninguém quer saber dele. Portanto, ele tem falta de atenção porque nem amigos tem sequer. Porque toda a gente lhe ignorava. Portanto, aí não é por ele querer atenção, é por sim não ter quem seja amigo dele, quem tem brincaria assim. Ele já começa com os 17 anos, ele já entende de uma maneira muito visceral o sistema em que ele vive. Ele começa com 17 anos a se ir para o mar, mas literalmente o One Piece começa com o flashback do Luffy em pequeno. O flashback começa com o Luffy em pequeno, portanto isso não. Então, eu vou querer me alistar na marinha? Não, eu quero liberdade. E aí ele escolhe ser um pirata. A motivação do Luffy é uma questão de como ele enxerga o mundo e como ele quer aproveitar esse mundo que a gente tem. O Naruto tá muito ali no micro. O Luffy, ele já tem uma parada muito natural do macro. E ele ensina muita política pra gente, muita revolução pra gente, só com essa atitude inicial. Porque porque o Naruto, você consegue ver o Naruto se desenvolvendo de um ponto A a um ponto B. Ele tem os treinos dele, tipo, ele começa como um personagem fraco. Já foi? Pô. Olá, Matheus. Olá, tudo bom? Vini, do canal Vini TV. Aí. E é o seguinte. Ok, então isto é só literalmente criadores de conteúdo brasileiros a defender Naruto. Porque é que não me chamaram a mim? Eu pagava o avião só para ir participar no vídeo. Concordo com você, o Luffy ele tem um início muito forte, ele tem atitudes muito fortes e ele tem muito carisma também.
Esse é um ponto inegável. Dentro Só do que One Piece. o seguinte, Carisma no dentro meu do pensamento, é One que o Piece. Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página, Ah, correto? Nesse momento... eu discordo um pouco disso. Perfeito. Mas tô te dando argumento. Perfeito, vamos lá. De qualquer maneira, é o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Nesse Relaxa, meio termo, é o ele quê? vai acrescentando arcos em cima de arcos com certo desenvolvimento e tramas excelentes, né? Isso daí a gente não pode discutir. Sim. Mas, já que ele sabe qual é a conclusão e qual é o final de One Piece, você não concorda que, de personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum do começo até o final de One Piece? Ele é a mesma pessoa. Ele é quase uma entidade. Aqui eu já discordo. O Luffy tem desenvolvimento. Não é um desenvolvimento como o do Naruto em 700 capítulos. É um desenvolvimento mais lento. Mas que o Luffy tem desenvolvimento, tem. Senão o Luffy do episódio 1 não é o Luffy do episódio 1000. Por isso mesmo é que existe o Gear 5 também. Não vamos por aí também. O Luffy tem desenvolvimento. Ele é menos desenvolvido do que o Naruto. Carismático não é. Mas, de certa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação, Naruto, ele é um genin imaturo que não domina o poder dele, daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com as nossos sentimentos, nossas inseguranças. E, consequentemente, ele se comunica, ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento e logo depois disso ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não que o Luffy não consiga, mas você não acha que em nível de personalidade o Naruto é muito superior ao Luffy? Olha, aí já tá apelando Pô, aí pra aí, amizade, cara, né? Porque muito superior. Aí, Eu não cara, acho nem. aí eu tenho Eu razão, acho o Naruto Luffy superior. infinitamente melhor, assim. Porque tem muita coisa no subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku. Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy. E que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa, boa. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem, mas tem certas atitudes do Luffy, por exemplo, quando a Noriko, lá no Arlong Park, vai contar um formato sobre o de passado Bitcoin. da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? TikTok. Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso me faz identificar não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. Eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele que vai formando a imagem do Luffy pra mim. Por isso que eu sou apaixonado por esse personagem. E por isso que eu acho que ele tem mais camadas. Eu concordo com isso, que o Naruto, ele realmente, ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. Tanto é que eu vejo o Sasuke como o protagonista verdadeiro de Naruto. O Naruto, ele tá ali, né, tecnicamente ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio... Já está a falar porcaria. Onde é que ele viu o Sasuke como protagonista? O Sasuke literalmente no último capítulo diz que quer ser o Hokage das Sombras para dar suporte ao Naruto. Simples. Onde é que... O mangá chama-se Naruto, o mangá não se chama Sasuke. Portanto, aí já está tudo errado. monotemático. Mas como indivíduo, personalidade, você não concorda que um teve um amadurecimento muito maior do que o outro? Porque o Luffy, ele tem essa força, ele tem esse caráter, ele tem essa... É a mesma coisa que eu dizer, eu acho... Isto foda-se... Eu não estou a processar esta merda. Como é que ele acha que o Sasuke é protagonista? É a mesma coisa de eu dizer que o Zoro é o protagonista do One Piece. E o gajo anda sempre perdido, agora pensa. Só vou deixar esta aqui porque... Não faz sentido. E nós só vamos a 6 minutos. Que é bonito. atitude, como eu falei, como você mesmo disse, eu concordo plenamente, mas ele é isso desde o primeiro episódio, tá ligado? Só são conflitos que acabam provando que ele é top, mas ele é aquilo desde o começo do episódio. Chamaria pra um churrasco, né? Eu não chamaria porque ele come muita carne, carne tá caro pra caramba. Ia dar despesa, né? Exatamente. Ah, cara, mas eu percebo essas outras peças de quebra-cabeça. Tchau, até Queria amanhã. falar É mais, assim hein, mesmo. sobre É assim isso. mesmo. Cala a boca e tchau, até amanhã. Oi, Matheus, prazer, eu sou a Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bom?
Gostei da camisa aí. Você vê que eu vim preparada, né? Vocês falaram muito sobre, né, a profundidade dos personagens e tal. Mas aqui a gente tá falando basicamente sobre carisma, né? Que é aquela identificação mais É assim mesmo, para fãs de One Piece, não há conversa, está a falar muito tchau até amanhã, vira-se costas e não há mais conversa. engraçada do personagem com o público. Obrigado por me dar argumentos. Nesse caso, né, ele pode ficar tranquilo que eu já vou destruir eles agora, antes de você iniciar. É assim mesmo. Nesse caso, a gente sabe que o melhor carisma do Luffy é enfiar o dedo no nariz, no máximo 2 rachis, né, no nariz, enquanto E o Naruto ela com o dedo no cu. Ai, não. em Naruto a gente vê toda uma construção do carisma do personagem. Então a gente vai ter jutsus super engraçados como 1000 anos de dor, Jutsu Aren, e inclusive o Jutsu Aren reverso que venceu uma deusa lá no final, né? Então, Mas esse da Deus eu acho melhor deixar para outro momento. a parte de carisma do Luffy é simplesmente ele ser burro, né? A bunda de quem eu Lá está, ele é burro, tem liberdade, tem carisma. E esse é o carisma do Luffy. preciso chutar, não é? Normalmente ele fala. Já o Naruto não, né? Ele tem uma construção aí muito maior. Eu acho o Luffy muito criativo, na verdade, né? A maneira como ele usa os poderes dele, porque ele tem um fruto que, beleza, que é o fruto de Deus, mas precisou de muito esforço para ele chegar nesse nível, e esse esforço tem muito a ver com... É que é o shonen, né? Sempre precisa de esforço. Exatamente. Esforço, shonen, esforço de andar à porrada. E toda uma superação com outras habilidades. Poxa, agora que tava ficando Entendi o que você divertido. fez, hein? O tempo tava acabando, mandou. Não deixa falar, é assim Os mesmo. vilões de Naruto são vazios quando comparados aos de One Piece. Vou dividir isto em 3 partes. Naruto clássico, Naruto até o Pain, Naruto pós-Pain. E vamos ver o que é que vai sair daqui. São vazios quando comparados aos de One Piece. Levanta o soco. Prazer. E aí? Sou o Flávio, Dale, sou artista, sou Aí. FH Rap, MC de batalha, produtor cultural. Da Salve pros hora. alunos aí, que eu sou oficineiro também. Mas dessa parte eu discordo, porque o desenvolvimento dos vilões em One Piece demora muito pra ficar bom. O primeiro vilão de One Piece é Alvida, o primeiro de Naruto é Orochimaru. Então eu acho que a gente tem um desenvolvimento Calma aí, o primeiro vilão Naruto é o Orochimaru. Não. Também já estás a falar merda. O primeiro vilão do Naruto é o Zabuza. Tchau. muito bom. Sei que ele é apresentado conforme o tempo. Por exemplo, a gente vai pescando um pouquinho ali, junto com o próprio terceiro Hokage, que o Orochimaru já Por isso é que estão a levantar as bandeiras. Só estás a falar porcaria. era um aluno dele. Para você conhecer o passado dos vilões de One Piece, você precisa passar pelo menos até a metade do arco desse vilão para você entender o porquê que ele está ali e Mas o o que vilão, motiva ele. o vilão tá ali inserido no arco, tá tudo sendo desenvolvido sobre ele já. E tem Ele está a pedir para ser arrebentado aqui por um fã de One Piece. Coisas que fãs de Naruto não acontece. Até agora tivemos argumentos contra o gajo de One Piece. E agora o One Piece vai arrebentar este gajo. ótimos desenvolvimentos, como Arlong, por exemplo. O Crocodile do Flamingo tem muito background dele, o flashback dele enquanto dragão celestial. E eu acho que os vilões de Naruto são muito usados de escada. É só você ver principalmente na etapa final. O Obito, Madara, Kaguya, pelo amor de Deus, um vai pisando no Aqui tem que lhe dar razão. Aqui tem que lhe dar razão. Porque aquele arco final é uma vergonha. outro e vai tirando todo o propósito daquela existência, daquela luta ali. Já foi, não? Já foi. Ah, pelo Agora é amor de louco, Deus. sinistro. Nem 2 minutos teve para falar. Foi literalmente completamente rebentado. Alguém que apareça aqui agora para salvar. Vamos ver o que é que este vai dizer agora. Fala, Matheus. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Jean. Aí, Jean. Vamos pegar os maiores vilões de One Piece com os maiores de Naruto, né? A maior saga que a gente tem é da luta contra a Akatsuki e o desenvolvimento contra eles. E na Akatsuki a gente aprende que eles estão... Só que aqui é impossível defender. Aqui é impossível defender Naruto. Só aqui One Piece ganha. One Piece ganha. Se compararmos o para-time skip de Naruto com o para-time skip de One Piece, apesar de ser o dobro,
One Piece ganha tranquilamente. Estão ali para promover guerra, para começar guerras. E cada membro da Akatsuki mostra uma interpretação de guerra diferente. A gente tem o Deidara, que ele quer explodir tudo porque ele acredita que aquilo é arte. Até o Pain. E ele é como se fosse um anarquista, vamos dizer assim. Ele tá criando aquilo lá. Já o Sasori é um vilão que foca totalmente no controle sobre as pessoas, por isso que ele usa marionete. E o Orochimaru, cara, é um vilão que participa da história o tempo todo e ele tem um objetivo claro, que é conseguir chegar na imortalidade, conseguir ter todos os jutsus possíveis. O Eu único gosto- que E o objetivo do Orochimaru é o quê? Isso. O que acontece ao Orochimaru? Nada. Eu gosto dele. O único que ele não chega é de conseguir um Sharingan, né? Mas já se você pegar, por exemplo, os iniciais ali de Naruto, você tem Arlong, aí depois você vai One ter... Piece, né? De One Piece, perdão. Você tem o Arlong. O Arlong, ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. E Mas tomar as o coisas... cara é a encarnação das relações de milícia, velho. É por isso que quando passa pra esse o One Piece, quando a gente pega... Que é... Não dá. Só gajo Naruto que não conseguem defender este ponto porque é um bocado impossível. Se houvesse alguém com argumentos bons para contra-atacar, era ótimo, mas não há. Aqui não há, infelizmente. e faz esse comparativo com o nosso mundo real. E claro, né, enquanto brasileiros, as paradas que existem aqui, é aí que você cria até um entendimento melhor daquele vilão. E eu acho que os vilões de Naruto, eles estão muito ali naquele universo. Eu gosto muito do fato do Orochimaru, até te dando argumento do Orochimaru, eu gosto muito de que ele gosta de... O objetivo dele também é ter muito conhecimento. Ele quer aprender todos os jutsus porque ele quer ter muito conhecimento, mas para nele, sabe? Eu sinto falta. O Pain mesmo, tu falou da Akatsuki, o Pain quer dominar o mundo. Não, Sabe quando ele quer fala? construir uma paz. Mas ele Só falou que isso ele no acredita... capítulo. É, sim, mas ele acredita na paz através de uma força Não dá superior, pra assim, de uma defender- destruição não dá, total não dá. para Não criar dá um pra mundo defender de o paz. Pain. Não É dá isso que eu pra tava defender o falando Pain. pra você da Akatsuki, né? E aí Que você fala em destruição, cada um- Konoha é destruído e volta, velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes dos vilões. Então, mas você não concorda comigo que Aqui tem que dar para o gajo do One Piece porque, lá está, ele está em 4 minutos, já está a destruir 3 gajos nisto, porque lá está, foi o que eu disse no início, é impossível defender Naruto, os vilões de Naruto neste caso, porque Naruto só vai até o Pain. Depois do Pain é palhaçada aqui, infelizmente. One Piece morre muito pouca gente. E isso acaba meio que tirando um pouco já de tá falando força merda. do ato dos vilões, vamos dizer assim. A gente tem aí quem morreu de importante foi o Barba Branca e o Ace. Não, mas morre Agora mais Naruto gente. morreu gente Morre pra mais caramba. gente. Agora em um ano mesmo morreu uma galera. Deixa eu falar que morreu. Tem mais gente. Isso. Não é deixar falar, é virar as costas, estás derrotado, viras as costas, deixas o gajo a falar para o boneco. É isso que se quer ao menos. Tudo bom, Matheus? Tudo Sou o jóia. Pedro. Oi, Pedro. Bom, primeiro ponto. Vazio é o buraco no peito do ex, depois do Akai. Ainda bem que você falou que é do peito. Já começa bem. Vamos ver o que é que este tem para defender. Eu acredito que este consiga defender para começar assim perfeitamente bem. Tudo isso. Você mesmo disse que o protagonista de Naruto pra você é o Sasuke. E o Sasuke, ele tem seus próprios vilões, que são personagens que às vezes do ponto de vista de Naruto, são vilões. Então, tem uma dualidade dentro dessa discussão que funciona muito bem. Por exemplo, o Itachi é um personagem que em cada momento que ele tá dentro da obra, é um momento que faz sentido. Mas Ele- explodiu o clã dele todo, velho, pra seguir ordem. Mas Homem, o Luffy não fazia isso. O Zoro não fazia. Quer dizer, o Zoro era capaz de fazer. O Sanji não fazia isso. O Itachi fez. Simples. Goat. tinha motivo, ele precisava. Ele fez isso pelo irmão dele. Ele fez isso por proteção. Sabe? Então, é muito uma construção que é muito forte. Mas você vê, por exemplo, você pega o Gekko Moria. Eu tava achando aquele vilão um saco lá em One Piece. Os caras ficam fugindo, ficam ludibriando o Luffy. Quando ele sai do Wars, prestes a dar o Shadows Asgard, que ele fala sobre ter perdido todo o bando dele na batalha contra o Kaido, se Tu eles quer fossem pagar foda, zumbis que se desde foda. o começo, Se tu quer defender eu não Naruto. teria passado por tudo que eu passei. É um quadrinho. Eu acho que, se brincar, tu lembra que ele tá com o olho bem injetadão, assim. Em um quadrinho, o Oda conseguiu colocar todo um background para o Gekko Moria.
que era um vilão aparentemente sem graça. Então eu acho que tem muitos vilões e todos os vilões em One Piece são muito bem construídos. Apanhar spoilers do One Piece para defender Naruto. Só assim é que eu ponho spoilers do One Piece. Sabe? Eu acho que o Oda ele consegue atribuir complexidade até um Morgan, no caso, o primeiro vilão lá da Marinha, logo após a Alvida, que, beleza, não tem algo complexo em relação a ele. Ele é um cara totalitário. Mas essa parte política, por exemplo, que você vê nos meandros ali no começo do arco, que, pô, os impostos da cidade estão muito altos, porque ele quer fazer uma estátua para ele. Sabe? Ele tá tirando do povo para fazer uma estátua para ele. Então, até nos vilões mais básicos, você vê umas camadas. Nossa, mais que da hora. profundo. Ele quer construir uma estátua. Pô, não, mas O cara está a dizer, que profundo. Você não quer saber, foda-se. Não estás a dizer nada de jeito. Desenvolve. Então, olha para a cara dele. Olha para a cara dele. Está-se a foder para caralho. Está-se a foder. então, isso tem tudo a ver com a população, com o social da parada. Por isso que eu acho que é mais rico. É que pra cada E esse Gekomoria Morgan, pra cada Gekomoria o quê? tem um Fox. Ah, mas o Fox é bom. E a parada do Dave Backfight tá reverberando agora. Mas levando 150 episódios pra desenvolver o personagem, fica fácil. No caso do Kaido. Nos outros é mais tranquilo. E que bom que a Shueisha dá essa oportunidade pro Só red flags. Oda. E o Oda quer continuar. E a cara já não querem ouvir falar. O único gajo que conseguiu argumentar bem foi ele. Simples. Respeito este gajo, que ele foi o único que conseguiu contra-argumentar porque é que os vilões do One Piece são vazios. O meu respeito para o único gajo que impôs respeito sobre o One Piece. Valeu. Opa, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, Como o é seu Naruto nome? parece um pouco duro às vezes. Meu nome é Marcos. Aí, Marcos. Muito feliz de poder lhe jantar hoje com meus argumentos. O One Piece ele tem alguns vilões realmente bonzinhos. Não sou mal. Mas, por exemplo, temos o Enel, que se alguém gostasse dele... O Enel literalmente é um dos meus personagens do One Piece. Para mim. Agora, vamos ver o que é que isto vai sacar daqui. São Paulo também estaria funcionando bem, enfim. Mas eu dou red flag, Mas calma aí. Naruto tem um peso Cadê a muito red flag? forte nos vilões. Cadê a red flag? Eu só vejo aqui uma bandeira vermelha. Onde é que vejo símbolos nacionais aqui? Eu não vejo nenhuma bandeira de Portugal aqui, eu só vejo uma bandeira vermelha. Foda-se, esse foi um tópico sensível para os fãs do One Piece. Para mim, o Ace podia ter sido melhor aproveitado. Está a ser, e está a ser aproveitado em flashbacks. Que é o erro do One Piece. O Ace ser aproveitado em flashbacks. Portanto, também não chorei. Porque foi uma morte. Ok. Não tivemos muito contexto com ele. Foi o que foi. Fazem em Naruto na hora de matar é muito forte. Sim, red flag pro gajo. red Porque flag o pro One Piece morre, gente. O Sakazuki, por exemplo, ele já tem uma Já? construção melhor porque... Já, tchau, não fala, já, cara. Não fala, acabou. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Lucas. Este tem 30 segundos, não vai falar nada do jeito e vai se entrar mais. Olha, eu tenho um argumento maravilhoso, que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... A gente tá falando muito de vilão, de questão de... a gente tem a Kaguya, a gente tem o Obito, a gente tem uma marionete atrás das outras marionetes. Sim. Mas o que faz um bom vilão é todo mundo conhecer ele. Então, a população brasileira conhece de cor todos os vilões de Naruto. Então, Não é só os brasileiros, é os portugueses, os espanhóis, os americanos, é toda a gente. Foi o que eu falei no início. One Piece só está a ser reconhecido agora. Até o final. Naruto dominava. Naruto dominou e Naruto continua a dominar até a pandemia. Depois da pandemia, tivemos lá o Kimetsu, que foi o que foi. Agora Naruto, toda a gente sabe de cor quem é quem. One Piece. Só quem assistiu One Piece há há mais de 10 anos e que sabe de cor todos os vilões porque já acompanha a obra há bastante tempo. Agora o pessoal que acompanha One Piece há 6 anos, quando ele começou a ser descoberto,
A gente conhece o grandíssimo Orochimaru, a gente conhece todo o Quarteto do Som, a Por gente conta da conhece... nostalgia. Não é por conta da nostalgia, red flag para ti. Não é por conta da nostalgia, é porque, lá está, Naruto é mais apelativo para a nossa... para o ocidente, porque é uma história que toda a gente se reconhece nela ou se relaciona dela de alguma forma. E a porrada foi literalmente o primeiro argumento. Por isso é que o primeiro argumento foi para Naruto e este foi para ti porque os vilões são, apesar de memoráveis, não são tão memoráveis a partir da guerra, porque a partir da guerra é festa aqui. Aí você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não é. Mas não, aqui não é nostalgia nenhuma. Naruto é mais memorável, toda a gente conhece Naruto. Se fores perguntar a desconhecidos, mostrar uma imagem do Naruto e uma imagem do Luffy, toda a gente vai dizer que é o Naruto ou o Goku, porque lá está. O Naruto consegue ser memorável a esse ponto por causa do cabelo amarelo do Naruto. Vou deixar aqui. Nostalgia pega muito. Já? Que foi o terceiro argumento. One Piece é mais consistente do que Naruto. Isto nem sequer devia estar aqui. E o coitado do homem está dos fechados. Isto nem sequer devia estar aqui porque é injusto, porque lá está. One Piece ainda está em andamento. Naruto já acabou. Claro que One Piece é mais consistente porque tem mais capítulos, ainda está em andamento. O Oda pode desenvolver a história. Naruto já acabou. Temos Boruto, mas estamos a falar de Naruto. Em qualidade narrativa ao longo dos anos. Não é o mesmo Gaspa, não. E aí, Matheus? Tudo bom? Tranquilo? Daniel do Camisetas Vandal. Aí, certo? Daniel. Irmão, vamos lá. Eu tenho só uma pergunta pra você, pra gente falar disso aí. É mais consistente, você diz. Aí o autor recentemente fala assim, não, você pode começar a obra de um ano pra frente. Como... Isso foi... Não sei porque a Oda disse isso. Eu literalmente não sei porque a Oda disse isto. Podes começar o One Piece do ano para a frente. E o resto? Pois, quer ver o que é que está apresentado aqui? Porque ele tem razão. Uma história mais consistente, a gente pode arrancar metade dela pra entender? Ah, mas ó, peraí. Isso é uma maneira inteligente, até mercadológica falando, porque como o One Piece é muito longo, e isso é bom, tá? Ser muito longo. Deixa eu escrever o que é que vai ser. O ano, ele tem todo um setup em que ele desenvolve os personagens prévios ali no arco. Certo. Ele meio que dá uma reapresentação, ele faz um upgrade de poder pra todo mundo. Inclusive é costumeiro em One Piece isso, né? É, pô, claro. Tem O que loop. ser. Nem começa o One Piece por conta do tamanho, mas quando começa não quer parar de ler. Ah, pois, lá está. Quando começa não é por causa do tamanho. É porque é mais rápido o mangá, por isso é que eu vou direto para o mangá. Agora, uma pessoa que vai ver o anime é o que é. O ano, literalmente já foi mencionado, pré-time skip. Portanto, é impossível começar o ano e cagar em todo o resto do One Piece, especialmente com o Marineford, que o Marineford é o 10-10Q. Portanto, o argumento dele é red flag. É uma obra muito grande. A gente tem, vamos lá, a gente pega em Naruto. O Naruto ele passa ali um período específico, né? Um período de guerras. Ele tem uma construção de mundo um pouco menor, um pouco mais reduzida, né? Então com isso a gente consegue... construção de vila, né? Eu ia falar que, lá está, Naruto tem 500 capítulos, mas... Porque é que... Famoso fã do One Piece não entende que Naruto literalmente não é só uma vila. Ok, foca-se em Konoha, porque Naruto é de lá, mas tem desenvolvimento das outras vilas. Ou esqueceram-se do Arco do Gar, ou do Pain, ou do Bi. Lá está, é só uma vila. Aí até vila, até no Chaves tem construção de vila, pô. A gente tem uma construção de vilas, que não são vilas, são países, só que a gente está falando de um período histórico nichado, onde a gente tem o vilão que achava que aquilo era o mundo inteiro construído. A gente tem isso narrativa da história, faz parte, não há falta de construção. Não foi deixado de explorar o resto do mundo. Aquilo era todo mundo que existia no momento. A gente tem já no One Piece uma construção muito maior, realmente a gente tem países, ilhas, cenários, mas a gente vem sempre nessa repetição. Pá, a gente tá West Blue, passa uma ilha, outra, 3 vilões,
fecha um arco. Mas é muito interessante isso de... Foda-se, deixa o homem falar como o homem está a falar bem. Não consegues contra-argumentar isto. ter as ilhas, pô, em questão de estrutura também. E aí o Oda consegue trabalhar um arco ali fechado. Quando vai pra próxima ilha, você sabe que vai ter um reboot da história daquele lugar. Tá ligado? Eu não merecia falar mais, porque estava a falar bem. Estava a conseguir defender o ponto de Naruto, apesar de Naruto ser mais pequeno. Não, isto não é um debate, isto é literalmente uma destruição ao gajo de One Piece. É impossível. Fala, Matheus, beleza? Sou o David. Dale, David. Então, foi dito que de um ano pra frente pode ser iniciado One Piece, e você fala de que foi apresentado Eu discordo disso, tá? um backstage. Sensato aqui, ao menos discorda. Inclusive tem uma parada muito genial do Oda, que ele não coloca arma de fogo pro Usopp, ele coloca as plantas, né? Que ele luta com o Badok dele, Sim. com as plantas. Sim, mas isso não é Então, pô, consistência eu acho isso narrativa. muito bacana, como ele vai dizer. Isso não é consistência narrativa, isso é construção de personagens bem feitos. Simples. Não é consistência narrativa. Isso é construção de personagens bem feitos. Envolvendo. Então, o bando vai se complementando e cada um tem sua Alerta de spoilers, mas já tu faz spoilers até dizer chega. Como é que sou o grego que meter alerta de spoilers? função. E aí vem a parada da qualidade narrativa, quando a gente lembra lá de Enies Lobby, da fala do Sanji pro Usopp. Desculpa, gente, eu tô revelando que o Usopp é Sogeking. Mas o Sanji fala pra ele, ó, o que é que você sabe fazer? Vai fazer o que você sabe fazer, que eu vou fazer o que eu sei. O Sanji vai enfrentar o Jabra e o Usopp vai atirar lá no Spandam para impedir que a Robin vá para os portões da justiça. Então, eu acho que é mais sobre função que cada um tem no bando. E isso dá uma qualidade narrativa. Isso não é qualidade narrativa, isso é construção de personagens. É diferente. Qualidade narrativa é ao longo da obra. Claro está que o ano não pode ser visto. A partir dali tem que ser. Desde o começo. Porque o ano é mencionado aos poucos. É melhor para a obra como um todo. Então você pondo em pauta esses argumentos, você acredita fortemente que é válido revelar para os seus fãs que o Usopp é o Sogeking. É, gente, desculpa, o Usopp é o Sogeking. Tá bom. Muito obrigado. Mas o que vai ser daqui? Pô, nem o meu, hein? Apesar de não ser um grande fã de Naruto como você... E este também. Estou ansioso para aqui este. A Sakura e este gajo. Vão lá debater. Você falou, você é muito bom no discurso no jutsu, né? Então, você falou dos personagens, não sei o quê, mas a gente vai falar um pouco da construção do mapa, né? Do mapa de Naruto para o mapa de One Piece. Quando você vai olhar as obras e comparar uma com a outra, se você realmente, as pessoas realmente viram Naruto, como o nosso colega falou, a gente tem países, não só vilas, né? As vilas são apenas as aldeias ninjas, além de toda uma hierarquia de senhor feudal, Jonin, Chunin. Fala que estás a falar então, bem. existe não só hierarquia militar, como também hierarquia política, hospitais. Depois a gente vai ver expandido cada vez mais lá em universo de Fala que Boruto. falas bem, esse mesmo. Enquanto o One Piece, muitas vezes, aborda de forma superficial. Então, de uma ilha para outra é bacana, você vê uma cultura diferente aqui, alguém que fala um pouco mais puxado para o espanhol, alguém que parece com outro país, mas nada tão profundo. Aqui tenho que discordar porque, lá está, os arcos de One Piece são grandes porque eles focam-se nos problemas internos de cada ilha. E é essa a magia do One Piece, apesar de ser repetitiva, entre aspas. É essa a magia porque são diferentes personagens. A construção do mundo é diferente, é maior, tem mais tempo, ainda está em lançamento e One Piece e o Luffy resolvem esses problemas de cada ilha, por assim dizer. Portanto, aqui, lá está, eles têm mais, vou lá mesmo, ao buraco, em vez de ser superficial. Portanto, ela aqui não tem razão. Que tem centenas de anos já enraizados, né? Mas ninguém liga pra galera do clã. Tipo, quando tem um Edo Tensei, por Como exemplo, não? aparece um monte de personagem lá que, beleza, esse é o segundo líder da Vila da Água. Isso foi mal desenvolvido, não tem peso ali. No caso, a história, ela é focada na Vila da Folha, né? Porque o anime chama Naruto. Então, também, né, a gente tem o desenvolvimento Quando de poderia- outras vilas, né? Estás ao argumento que pronto, Zé, portanto aqui é red flag. Aqui é red flag. Troquem que ainda tens 3 minutos para refutar este argumento. Um bocado difícil. O outro gajo que falou bem. E eu vou tentar mudar um pouco o rumo da questão aqui nesse tempinho. Que é tipo, será que é bom
uma obra ela ser constante? Você tá construindo um mundo. Você quer mesmo, tipo, manter esse crescimento? Que raio de resposta à pergunta foi esta? Será que é bom uma obra ser consistente? Por que raio que uma obra não haveria de ser consistente? Por que raio é que uma obra havia de terminar com buracos de plot, como Naruto terminou e teve que passar para Boruto? Aqui já não estou a defender Naruto, mas que raio de questão é esta? Eles ainda não falaram em consistência narrativa, estão a falar de construção de personagens. Portanto, eles em vez de falarem do principal de One Piece ser constante e Naruto ser constante até certo ponto, não. Estão a falar de construção de personagens que é completamente diferente do argumento apresentado. Como um bando pirata, tecnicamente. Sim, não falaram nada, argumento zero. Só construção de personagens, quer ver o que é que vem aí? A ação de One Piece tem construção de mundo, enquanto Naruto tem... Vamos voltar atrás, né? Porque eles já falaram sobre isso. E pronto, este argumento, certeza que foi ele que pus para aqui. Portanto, aqui se calhar sim vamos falar de consistência narrativa, que foi o argumento anterior. Construção de vila, e isso até o Chaves tem. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Sim, você não vai me deixar ficar lá quietinho, né? Chaves, Kiko e Chiquinha, muito melhores do que Naruto, Sasuke e Sakura. Você concorda com isso? Pô, tem construção ali. Eu acredito que uma boa história ela é contada quando você tem uma ambientação simples, mas que ela é contada de uma forma interessante. Por exemplo, o arco lá dos Zabuza, eu acho que se você parar pra pensar no que tá acontecendo ali, são 3 crianças lutando numa ponte contra um outro ninja maluco e o sensei deles e uns cachorros. Só que quando você tá acompanhando a história, cara, é uma ideia tão simples contada de uma forma tão interessante que eu não vejo acontecendo em One Piece. Porque, por exemplo, se você pega agora o ano que teve, que todo mundo falou, pô, cara, você compara umas crianças na ponte lutando contra um ninja, contra um castelo com dinossauro. Quer algo melhor que isso, pô? Ó que fantástico a criatividade do Oda. Olha o tanto de coisa que precisa ter pra tornar interessante. Tá falando do Queen, com o fruto dele de Brachiosauro? Não só o Queen, né? Todos, olha que tem maravilha todo Jurassic essa criatividade. Park lá. Você é surpreendido, exatamente, você é surpreendido naquela ilha que tem um formato de caveira que sai voando, pô, é maravilhoso. E eu tô falando mais da estrutura do mundo, em questão de como, até quando a Nami começa a apresentar isso, em relação ao panorama global, tanto o mapa físico de One Piece quanto o mapa político. As divisões de fronteiras, Red Line, as ilhas, a Grande Rota, o Calm Belt, é tudo muito organizado e de uma maneira infinita, igual a Star Wars. Se fosse melhor... Tecnicamente não é de maneira infinita, porque o mundo... Agora que eu estou a pensar, o mundo One Piece é plano ou é planeta Terra? Agora fiquei... Não, pera, se aparece no opening, é uma Terra, portanto não é infinito. Não é infinito. Pode ser infinito, mas duvido que seja infinito. Construído o mundo de One Piece, ele não seria tão enrolado o anime, porque, por exemplo... é culpa do Shichibukai, tem toda a questão... A culpa é da Toei, do Oda. Só o remake do Fishman Island prova o quão enrolado o One Piece é. De logística com o mangá e tal, pra não alcançar, ter tempo e tal. Só que eles enrolam tanto o anime porque eles não têm mundo pra expandir. Porque Naruto, por exemplo, ele tem bastante filler, porque ele tem pra onde expandir. Que argumento de merda é este? Que argumento de merda é este? One Piece literalmente pode ser explorado até a minha casa, se for preciso. Naruto também. Depende da criatividade e da cabecinha do autor. Simples. Portanto, aqui é um argumento estúpido. Bandeira vermelha para ti. Entendeu? One Piece não consegue fazer isso. Tá defendendo os filhos de Naruto, pô. Porque, ó, o negócio o anime, ele tem um ritmo... Expandir, por isso existe filho. Ele tem um ritmo mais devagar, aí é um problema da Toei também, né? Mas vai ter um remake agora, tamanho é o sucesso. Esse anime tem uma baita construção. Essas pessoas são inimigas dos fillers de Naruto. Eu sou. Os fillers de Naruto não acrescentam nada à história. Só teve um filler que foi para celebrar o aniversário do anime e era para ser um filme, portanto. Vamos deixar por aqui. Ouvi um eu também ali. Ah, não. Ah, sim. Pois bem.
que Isso- você isso falou, não falou nada, em né? comparação a Chaves, temos aí o sanduíche de presunto com Luffy, né? Enfim. Então também temos ali o Chaves em One Piece. Mas o legal do Naruto é que ele tem um peso muito forte nessa questão de ambientação, por mais que seja, claro, em uma escala menor. Essa escala menor, tudo acontece nesse local. One Piece, ele é grande, porém, aquela coisa, se for ver, é tudo mar, praticamente. Eles estão navegando, é como... Você está muito meio burro. Claro que é um mar. Se são piratas, vão para onde? Como se eu fosse daqui para uma cidade vizinha, daqui para outra cidade vizinha, mas o espaço fosse bem maior. É basicamente isso. Mas, cara, além de uma divisão, assim, além de uma amplitude, que você pega assim, Star Wars, a gente tem planetas. Aí você, pô, olha que vasto é esse. Oh, não metas para aqui Star Wars. Não quer saber de Star Wars. Dá-me argumentos do One Piece. És um fã do One Piece, não és um fã de Star Wars. Caga em Star Wars, diz-me do One Piece. Sempre, não refutes Naruto com Star Wars. Senão eu vou refutar o One Piece com outra obra qualquer. Portanto, fala sobre One Piece. Universo, mas quando você vê o planeta só tem uma cidade. E é por isso que é interessante essa parada do micro em One Piece, que ele consegue desenvolver praticamente a ilha inteira que é passada. E tem um caráter infinito em One Piece, que o Oda pode inventar várias ilhas, pode ter um sucessor fazendo novel, o Two Piece Então, com outras ilhas desconhecidas, e a divisão política também. Esse desenvolvimento também tem em Naruto, só que aquela coisa, o tamanho é menor, mas o desenvolvimento é exatamente o mesmo. O político. Golpe de Estado não aconteceu não em, tem. Dress em Rosa, Naruto, por exemplo. Mas em Naruto... E depois estão a misturar entretenimento com política. Se for para isso, só um One Piece é muito melhor, porque lá está, tem a questão do Sabaody e blá 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 blá. E Naruto tem a questão do Pain e do Hokage e do Danzo e blá 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 blá. Portanto, são duas peças de entretenimento que lá está. Não vale a pena misturar política para aqui. Construção do mundo é construção do mundo. Política é política. São duas coisas completamente diferentes. O país a qual a Vila da Folha pertence, eu queria muito ver isso, essa parte social. E em One Piece você vai tomando conhecimento de que tem um governo ali por trás, opressão. Mas não vale a pena ver os outros países porque, ou neste caso o país do fogo, porque o sonho de Naruto é ser Hokage. Não é estar a passear no país do fogo, sendo que ele é rejeitado pelo próprio Daimyo. Porque é que ele vai ser rejeitado pelo próprio Daimyo na própria vila e sendo o Jinchuriki? Não vale a pena estar a passear, não vale a pena ver isso. São cotas que mandam no país do fogo, são cotas que mandam em Konoha, são burros, já sabemos que cotas em poder grandes são todos uma merda, simples. Você pensa que o governo é uma coisa, daqui a 900 capítulos o Oda muda o jogo, ele faz retcons inteligentes quando necessário por conta da longevidade. Mas aí temos a Katsuki. Você falou da ambientação, que é como se fosse muito construído em One Piece, e isso agregou muito pra história. Concordo. Só que eu acho que quanto mais você tem de história, acaba sendo um pouquinho prejudicial. Disseram aqui que teve vários argumentos dizendo que é a mesma ilha, a mesma história, alguns vilões, consequentemente, o mesmo roteiro. Não é a mesma ilha, é a mesma fórmula, que é diferente. Salta de uma ilha para a outra. Não, vai para uma ilha, resolve os problemas da ilha, tudo em paz. Vai para outra ilha, resolve os problemas da ilha, tudo em paz. Salta para a próxima ilha, resolve os problemas da ilha, tudo em paz. É sempre a mesma forma e em One Piece funciona, por isso é que tem o sucesso que tem. Simples. Certo? Às vezes eu acho que não precisa ser tão bem construído para ter uma qualidade tão boa. Naruto fez isso muito bem. Você resumiu como se fosse Vila do Chá. Naruto fez isso muito mal. Eu devia estar defendendo Naruto, mas estou a defender One Piece agora. Naruto fez isso muito mal. É só olhem para a guerra. Simples. A partir do arco do Pain, ressuscitar personagens para quem não precisava. Foi tudo fanservice ali. Dizendo que Naruto não é bem construído. Não, Naruto é bem construído, mas de um jeito micro. É uma coisa dele, mas tá. Etapas de A vilas, etc. amplitude do mapa, vamos dizer assim. Isso. Só que eu quero falar o seguinte. Imagina... Puta, eu tô nervoso, aí lascou. Naruto é mais focado em si mesmo. One Piece tem a liberdade, como o próprio Luffy, de explorar o que quiser, simplesmente. Depende, como eu disse, da cabeça do autor e o quão ele quer explorar essa ideia. Por isso é que em Boruto estamos a falar em coisas que não deviam ter sido sequer mencionadas em Naruto.
por causa da guerra e foi o que foi. E eu gostava de ser em Boruto. E o One Piece está a manter-se na linha do primeiro episódio. Simples. Fique não, queridos. A gente gosta de One Piece e Naruto. Então, mas é porque tu resumiu como se fosse uma história de uma vila do Chaves, e isso pra mim me pegou um pouco, porque não é possível Foi no que... sentimental, não foi? É, não? então, Naruto ser tão bem construído e tem mais visualizações na própria plataforma do que One Piece. Pra uma história repetitiva. Não tem nada a ver com construção do mundo. Falem sobre construção do mundo simples. Aqui o One Piece ganha porque é maior. E Naruto é mais... como é que eu vou te explicar? Mais fixo dentro de si, como o gajo estava a explicar, mais fixo dentro de si. Naruto eu tem acho que série, não. live action? Pô, mas aí o investimento tá O sendo novo agora. Big Tree é Vandinha, Stranger Things e One Piece, meu irmão. Não, meu cara. Valeu. Aí, ó. Ó, viu? Olha lá. Viu o gajo que eu quis... Viu o gajo? Tudo bem, eu sou filho. Aqui está o gajo que eu queria que falasse. Veio de cosplay da Katsuki. Quer ver ele a salvar a Katsuki e a calar este gajo. Simples. Este gajo é a minha esperança para este vídeo. Este gajo e a Sakura aqui. São a minha esperança para este vídeo. E o gajo que falou bem e coitado, tive que sair por causa dos outros. Felipe. Aí, Felipe. Naruto, ele é mais micro mesmo, realmente. One Piece tem um mundo mais amplo. Só que é por isso que na verdade é o mesmo mundo, só que o Kishimoto decidiu desenvolver só ali. É por isso que muitos fãs de One Piece falavam, então, você pode ver o arco assim, mas você pula Skype. Não! Mas tipo assim, o povo falava, vai pular Skype. Eu não Por quê? concordo Porque, com isso. tipo assim, vai pular Skype porque é um arco que não precisa ter? Não. Skype é um dos meus arcos de One Piece. Não vão pular aquilo porque aquilo é um dos meus arcos de One Piece. Eu devia estar defendendo Naruto mais uma vez. Não, é porque você ouviu muita gente é uma, falando sobre isso, é uma no questão debate. de ritmo. Eu lembro quando eu tava lendo que tinha escalada do pé de feijão. É um pouco cansativo. Pronto, nem um minuto teve, coitado. Mas Skype hoje é muito importante pra toda a lore. Por que a Sakura não tem bandeira? Por que a Sakura não tem bandeira? Ancestral de One Piece, Mas porque sabe? o pessoal falava muito sobre pular Skype. Não. Sakura não levantou bandeira. Ela tá com vergonha, o que ela fala? Não pulem Skype, nem Dave Backfight. Dave Backfight é um dos melhores arcos pequeninos de One Piece. Faz bem é que você consegue entender de maneira subjetiva como que essas relações militares afetam as poucas pessoas que são mostradas. Então, mesmo você não tendo muitas vilas, na Vila da Folha você consegue entender o que tá acontecendo ali. Você tem vilões como Orochimaru, que ele não é necessariamente o Pronto, e aqui estão a falar de vilões porque era o argumento anterior. Já falámos do argumento anterior. Falem da construção do mundo. problema maior do arco que ele tá. Ele sempre tá ali fazendo o que ele quer fazer. Mas aí você tem vilões como o Danzo. O Danzo, ele é o sistema. Ele é um tipo de personagem que vai fazer tudo que ele pode fazer para ele conseguir fazer. E geralmente... Corrupto, usando o sistema exatamente. contra os interesses às próprios. vezes, a intenção dele nem é ruim. Só que os métodos dele são cruéis, são sinistros. E é o que acontece em Naruto, que você vê de casos como os Flash... Por isso é que levou o Donut do Sasuke. Ele sempre vai ali para aqueles mesmos lugares, sabe? Aquele mesmo assunto político. Exatamente. Ele vai desenvolvendo Mas aí é que muito, tá. é uma escadinha. O foco Quando a gente... Mas Naruto não precisa de sair disso, literalmente. Naruto é bom porque não sai disso. Pensa bem. Meu último argumento. A política é melhor pautada em... Que raio de argumento é este? Que raio de argumento é este? Para aqui. Não, meu, porque é que querem pôr política no... Para aqui. E eu vou assistir isto com raiva agora. Porque eles já acabaram de falar sobre isso. E vão continuar. Para aqui. Em One Piece do que em Naruto. 1001 argumentos. E vem o gajo que fala bem, finalmente. 1001 argumentos. Para falar. E vão falar sobre política para aqui. São obras de entretenimento. Mas quero ver o gajo que mais fala bem aqui. É este gajo que vem agora. Representa Naruto morrer. Por mais que One Piece tenha uma construção geopolítica impressionante, que funciona muito bem. E temática. E que vai se retroalimentando e aí vai se expandindo. Naruto tem uma construção que ela é extremamente profunda. A construção interna das vilas, a forma como elas funcionam, como existem as intrigas. Pô, Naruto começou no meio de um golpe de Estado.
O Orochimaru criou uma vila fake só pra invadir a Vila da Folha. Mas você vê que sempre volta pra Vila da Folha e toda a dinâmica. Já falámos nisso, Konoha foi criado por causa dos Ushias e do clã do Hashirama terem feito a merda que fizeram. E depois do Hashirama e de Vela e o Tobirama ser segundo Hokage, foi o que foi. Ali, por mais que tenha um macro do golpe de Estado, é sempre ali. Então, Não precisa sair dali. Eu foco em Konoha, foco em Naruto. Por que vão expandir isso? Expandiram isso no Arco no Pain, expandiram isso com o Orochimaru, expandiram isso com a Akatsuki. Para quê? a gente... Expandiram isso na guerra. O único argumento que a guerra serve é para isto, pelo menos isso. Por que ele não escolheu ser da Marinha? Sendo que o pai dele tinha sido e o avô ainda é. E ele quis Mas aquele ele não conhecia o momento pai, de né? liberdade. Ele não conhecia o pai. O pai... Não está a dar esses argumentos para aqui. Ele, literalmente, o Luffy explica o porquê de não querer ir para a Marinha. E acho que já foi nos primeiros episódios, portanto. Para aqui. Aqui já... Então, mas todo quando a anime gente tem um vê- pai que vai comprar cigarro e não volta, né? Por exemplo, no Naruto... Pronto, lá está. O gajo que melhor falar aqui. Tá com as bandeiras vermelhas todas em... E vamos lá, beleza, mas o Naruto só fala da vila. Mas, às vezes é melhor um micro muito bem desenvolvido do que um macro subdesenvolvido. Lá está. Aqui vou ter que dar razão ao One Piece, porque One Piece excede-se nessa parte que Naruto não se excede. Naruto é mal desenvolvido nessa parte e One Piece é super bem desenvolvido nessa parte. Simples. Não vou entrar por outros caminhos. Não que ele seja subdesenvolvido o One Piece, tá? Só tô Tá bom. questionando aqui. Calma, olha o coração. Só que o que acontece é o seguinte. Em Naruto, ele trabalha não só a política, quanto também economia e educação. Por exemplo, Konoha, ela foi fundada pelo Hashirama, mas o segundo Hokage, ele instituiu a Academia Ninja. E essa Academia Ninja, ela criou toda a base para Konoha e para todos os outros países que começaram a crescer junto por consequência à competição. Também tem essa vantagem, mas a maneira como ele utiliza os frutos, como ele... Isso vai-te embora, deixa o gajo falar, é assim mesmo. Continuar Mas girando vou aqui deixar o minha gajo mão falar e argumentando na minha cabeça. Vamos lá de novo, Matheus. Vamos, Eu acho muito interessante com o Naruto reconstruindo a vila, não tem nada mais político do que isso, e também reconstruindo a sociedade que estava totalmente destruída. Mas reconstruir o quê? Que quando o Pen destrói, ela é reconstruída magicamente? Não, vê Dress não é Rosa, construída quando vai a magicamente, zero. até Olha, porque que se lindo você... Dress Rosa. Ó, vamos lá, até porque se você ver na construção do mapa, a guerra ela foi num local diferente, longe de Konoha. Falei no argumento, de One Piece é melhor trabalhado. E do Indie por 2 minutos, eu quero acabar este vídeo, já estou passando. Bem-vindo de volta. Não dá para refutar isto. Vamos Mas ver que quanto isto é um tempo nós argumento temos para sequer? trabalhar o discurso no Jutsu. Em Naruto a gente tem lá a reunião dos Kages para resolver as coisas, só que eles comunicam os anciões para Mas saber a opinião chega o deles. Sasuke E fora, uma cara, pista sendo mas é diferente. Claro. Quem tá em cima manda, quem tá embaixo só abaixa a cabeça e recebe a ordem. Mas isso não quer dizer que é ruim. O maior red flag foi este argumento. Que nem devia ter existido. Porque foi para One Piece ganhar. E assim não há justiça. Eu me sinto vitorioso. Este vídeo inteiro é uma red flag enorme porque só 10 pessoas é que realmente falaram, porque as outras 10 pessoas estiveram lá só a passear. Eu ainda tenho que fazer a contagem de todas as pessoas que houve neste vídeo. Porque é que eu queria que a Sakura falasse, não falou. Havia lá outra que estava também sentada, não falou. Havia outro que também estava sentado, não falou. Isto foi 10 fãs de Naruto comigo a fazer os outros 10 e contra um fã de One Piece que perdeu. Ele diz que saiu vitorioso, mas perdeu. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as obras, né? E Naruto foi... Respeitar obras e factos. Opiniões não se respeitam, opiniões discutem-se. Mas assim, não tem como, né, comparar com One Piece. Pois não, porque ninguém quer saber do One Piece. Galera, é isso. Um debate maravilhoso, muita... Debate não, porque ninguém falou, ninguém deixou falar ninguém. Isto não foi um debate, isto foi argumentos e vamos ver quem é que fala primeiro. E quem é que fala mais merda. É o que eu tenho a dizer.